Gente, primeiro assim, desculpa, porque eu realmente não consegui tempo esses dias pra, enfim, pra fazer o oráculo, até mesmo pra manter as postagens, porque nossa, foi muita correria. Mas eu não parei e eu não desisti, tá? Então os vídeos estão subindo aos pouquinhos lá no canal do YouTube. Vamos ver o que vai sair hoje pra gente? Sair hoje pra gente pensar. Vamos ver o que a gente vai poder falar sobre esse tema, que é o tambor. Aí tanta coisa me vem na cabeça agora. Vamos ver o que a gente consegue trazer de conteúdo para falar sobre tambor dentro da ideia do sagrado feminino e trazer isso um pouquinho para dentro da nossa rotina, do nosso cotidiano, né? Para que isso possa fazer sentido. Esse oráculo que a gente está trabalhando, ele sempre começa com um poema. Na verdade, ele não tem nada de conteúdo, é muito pouquinho. Tudo que eu falo depois que eu penso são coisas da minha cabeça, são minhas leituras e minhas questões para inquietar vocês. Porque me perguntaram isso. Não, tudo isso que eu falo não tá aqui dentro. Que eu vou falando e vou pensando. Mas o poema eu sempre coloco porque eu acho que eles são lindos e eles trazem bastante conteúdo. Ó tambor, eu rezo através de você, eu canto através de você o que eles sussurram para mim. Mulher sábia que não perde a sua verdade, mulher, exponha a essa sua raiva e dance com ela. Mulher triste, brinque com a chuva. Ó tambor, eu rezo através de você, eu canto através de você, tudo isso que eles me sussurram. Mulher doce, compartilha conosco os frutos. Mulher cansada, olha a lua como sua irmã. Mulher perdida, deixe-se guiar e você encontrará o seu caminho. Ele está lá, ó tambor. Eu rezo através de você, eu canto através de você o que eles sussurram para mim. Mulher feliz, partilhe o seu sorriso e a sua doçura. Mulher apressada, sente-se debaixo desse galho, para ver o dia que se levanta. Mulher, 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 eu canto através de você. Se a gente for pensar tambor, o tambor é tão antigo quanto a própria humanidade, né? O tambor é tão antigo quanto seus ancestrais, quanto o primeiro homem, né? Porque tem a ver com as primeiras tentativas de criar som. Os primeiros tambores surgem lá na pré-história. Tem alguns estudos que dizem que ele surge ainda na Era do Gelo, né? Enfim, porque o tambor ele surge para trabalhar a comunicação, ele surge para honrar os deuses, para se comunicar, para avisar pessoas do outro canto da tribo sobre perigos e coisas que estão acontecendo, e para os cultos e ritos, né, dos antigos deuses. E uma tentativa também de recriar a manifestação e os sons da natureza. E da mesma forma, né, que o homem evoluiu e que o tempo passou, o tambor também evoluiu e se modificou, mas sempre estando presente, né? Novas culturas vieram, novas religiões surgiram, mas o tambor sempre esteve presente. E a gente vê inúmeras representações desse instrumento desde que a humanidade começou a fazer as primeiras pinturas, né? As esculturas, enfim. O tambor, ele literalmente acompanhou a evolução do homem, né? E ele é presente até hoje de diversas maneiras na nossa cultura e em todas as culturas, se a gente for pensar, né? E muitas manifestações religiosas. E a gente encontra o tambor em vários formatos, né? Os tambores mais antigos, lá da ancestralidade, que é os chamados tambores de madeira fendida, né? Aqui no Quai Branly, que é um museu de arte primitiva, a gente vê alguns desses. No Louvre também. São uns tambores
que você olha e você fala, gente, isso não é um tambor, porque a gente tá acostumado com o formato, né? A gente pensa no formato quando eu falo tambor. Mas os tambores de madeira fendida, eles são uma madeira com uma fissura no centro ou em alguma lateral, e quando você toca, produz som, né? E é muito diferente do que a gente está acostumado, enfim. Né? O mais comum e mais conhecido é esse redondo com o couro cobrindo, como a gente está bem acostumado a ver. Então, a gente pode pensar que esse homem primitivo, né, inserido nessa natureza, ele observava tudo. E quando ele batucava, e eu digo ele, digo de modo geral, tá? Quando as mulheres, enfim, quando as pessoas batucavam, elas estavam tentando reproduzir sons da natureza, estavam tentando achar um jeito de se comunicar, enfim, de criar os ritmos que eles observavam e os sons da natureza. E eles também tinham uma ideia de que ao criar esses sons e ao mesmo ao dançar essas reproduções da natureza, dos fenômenos da natureza, eles estavam trazendo para dentro deles essa força da natureza, né? Todos esses sons que eles conseguiam reproduzir com os primeiros instrumentos, eles acreditavam que ao tocar isso e mesmo ao dançar isso, eles estavam trazendo essas forças para dentro deles, ou seja, se apropriando, né, dessa natureza e literalmente fazendo parte dela. Também a gente pode pensar o quanto o tambor tinha uma função de mecanismo de defesa e de comunicação, né? Imagina, eles estavam inseridos num ambiente desconhecido, hostil, indefesos muitas vezes, e o tambor ele servia para comunicar, para transmitir mensagens, para alertar, para deixar a pessoa atenta de que alguma coisa estava acontecendo, era um chamado, era um modo de proteção. Em muitas tradições e culturas, a gente vê pequenas estatuetas, né, de deusas ou mulheres, enfim, segurando um tambor, que nos remete à ideia lunar, né, que diz desse movimento, essa coisa cíclica, né, contínua, que vai tecendo os ritmos da vida humana, né, porque a vida humana tem uma sequência rítmica. E a gente vê, às vezes, aqui no Louvre tem. Eu vi até numa exposição de música uma dessas estatuetas, eu cheguei a postar aqui no Instagram, enfim. Tinha essa mulherzinha segurando um tambor, né? E é associado à lua. E na China antiga era associado também ao sol, ao ritmo, né, do sol, de colocar, nascer de novo, se colocar, enfim. Tudo isso para dizer que o tambor está ligado à questão cíclica, a esse movimento, né, que tem um ritmo próprio e que relembra a vida humana, né, que normalmente os tambores, na grande maioria do que a gente vê e que a gente usa até em rituais até hoje, eles têm esse formato redondo que remete à lua, né, que tem a ver com esse pulsar interno da vida, né? Esse ritmo cardíaco, o nosso pulsar interno, o nosso ritmo de vida. Então, para a gente amarrar um pouquinho, o tambor ele tá ligado à pulsação, a ritmo, a cadência, a um chamado de conexão à ancestralidade, um chamado de conexão a nós mesmas, né? Porque o primeiro som que a gente escuta é o batimento cardíaco, né? E todos nós, quando somos crianças, batucamos e desse pulsar, né? Desse ritmo de vida e pensar nessa cadência de fatos que é o desenvolvimento da nossa existência, né? De nascer, crescer, multiplicar-se, enfim, morrer. Tem um ritmo e tem um retorno sempre, né? Uma cadência com a qual nós nos desenvolvemos. Também tem a ver com a alunação, tem a ver com os nossos ciclos internos, né? E com isso eu digo sobre a menstruação. Então, a batida do tambor nos conecta, ou melhor, nos reconecta a essa fonte interna, a esse pulsar interno. É como se através da batida a gente pudesse retornar a um lugar primitivo, né? Um lugar com
um conforto e um acolhimento. Por isso que às vezes é tão mágico e tão gostoso quando a gente vai num ritual ou numa festa que tem as pessoas tocando o tambor, né? É hipnótico, é acolhedor, é reconfortante e eu adoro. Porque é isso, né? A vida, a natureza, ela tem um ritmo próprio, né? Ela tem uma pulsação, uma energia que entra nessa coisa cíclica, né? De expansão, contração, né? A gente tem as estações, enfim. A gente está falando o tempo todo de ritmo, né? A gente está falando o tempo todo de fluxo. Ou seja, o tambor, ele acaba trazendo essa ideia de reconexão. A gente pode pensar o tambor como algo que ressoa, né? O eco sonoro da existência. Né? Se a gente tivesse que musicar a existência, seria o ressoar de um tambor, né? Mas também, como tudo que eu tenho trabalhado com as cartas, a gente tem que olhar a sombra disso também, né? Tudo tem luz e sombra, né? E os tambores tem essa coisa também do anúncio da destruição, né? Ele também vem associado às guerras, né? Muitas vezes os inimigos vinham à frente do exército, né? Tocando os tambores para avisar aos povos e aos inimigos, enfim, que eles estavam chegando. O tambor, ele pode se colocar tanto para coisa boa quanto para coisa ruim ao longo da história da humanidade, né? Então, o tambor, ele também vem como anúncio da destruição e da guerra. Enfim, falei tudo isso só para a gente poder pensar no tambor para além do óbvio, né? Para a gente tentar desconstruir e ampliar, para a gente poder trazer isso para o nosso dia a dia, né? Então, qual seria a análise dessa carta do tambor? O que a gente pode pensar de questionamentos e aprendizados a partir da ideia do tambor? A gente pode pensar comunicação, né? Como a gente tem se comunicado com o mundo, com as pessoas à nossa volta, com a nossa família, enfim. Como tem ressoado as nossas palavras, né? Elas evocam o amor ou o anúncio de uma guerra, de uma destruição, né? Como é que a gente se anuncia ao mundo? Você sente que você é compreendida? Né? Quando você se coloca, quando você fala com as pessoas, ressoa do modo como você gostaria? Né? Sua comunicação, ela é feita de forma fina e afinada, né, com a outra pessoa? E também o movimento ao contrário, né? Como é que tudo isso que está lá fora das pessoas ressoa dentro de você? Como é que o outro diz, né? Como é que o batuque do outro ressoa em você? Você consegue compreender o que o outro coloca para você? Às vezes o outro diz para você, cara, eu falo um monte de coisa que você não entende, né? Ou vice-versa. Então, assim, como é que essa comunicação tem ressoado? E aí a gente também tá falando dessa afinação com o mundo, né? De o quanto a gente se sente afinado nos nossos fluxos, né? Do modo como a gente lida com essa coisa da rotina, com as mudanças, com hoje tá sol, tá chuva, tá frio, tá calor, porque isso é um ritmo, e isso nos afeta. Então, como é que a gente entra e sai dessas diversas ondas, vamos dizer, né? O som também é em ondas, né? Se propaga em ondas. Então, assim, como é que a gente pode pensar nesses muitos fluxos que a gente adentra, sai, volta? Como é que isso se organiza dentro de nós? Né? O quanto a gente está afinado com esse universo ao nosso entorno, mas com a própria natureza interna da gente, né? Com os nossos ciclos, né? Com o nosso corpo,
No caso das mulheres, como é que o ciclo menstrual ele é vivenciado, né? E eu digo ciclo menstrual, não tô falando de menstruação, gente. O ciclo menstrual são todas as fases, né? Desde a pré-ovulação ao fluxo menstrual, né? Então, assim, tem várias alternâncias de hormônios, enfim, de situações onde a gente entra nesse fluxo. E eu vejo muitas mulheres em crises, assim, profundas e homéricas, eu diria, com o próprio ciclo menstrual, porque não conseguem se afinar com o próprio ciclo interno. Então, minha pergunta para você é como é que você lida com o seu corpo e como você encara o seu ciclo menstrual, né? Como é que você sai de uma fase para outra? Se tem uma fase que você sente melhor ou pior, aonde está a dificuldade? Porque isso é a sua natureza interna. E o que eu vejo bastante são as mulheres tentando tirar, né, trazer uma coisa da linearidade para dentro do seu próprio corpo, ou seja, a gente anula o ritmo pessoal. Eu acho meio complicado. Acho que quando isso vira um problema é porque subjaz outros muitos problemas aí para serem olhados. Deixo essa inquietação aí para vocês pensarem. E dentro dessa ideia, a gente também tem essa questão do tempo interno e autêntico e o tempo do mundo, né? O ritmo do que é externo, o ritmo dos outros, o ritmo da natureza, o ritmo do trabalho, do trânsito, enfim. Milhões de outros ritmos para a gente poder pensar, né? De coisas que ressoam e ecoam dentro da gente. Como é achar esse tempo interno, pensar se ele é autêntico, né? Se ele realmente é algo de você para com você, se você está presente, encarnado nos momentos atuais, né? Sem estar com a cabeça lá na frente ou lá atrás, se você consegue estar presente inteiro nesse corpo e entrar e sair na relação com o mundo, né? Entrar no cotidiano e retornar a esse lugar que é seu. Como é fazer esse paralelo entre o som que está lá fora e o som que está aqui dentro? Eu, uns anos atrás, tive o prazer, e super indico, de conhecer um trabalho maravilhoso, que agora acabei de lembrar falando sobre isso, que chama Taketina, que vai falar exatamente disso, né? De que a gente pode entrar e sair dos diversos tempos sem se perder. É um trabalho lindo porque ele sobrepõe vários ritmos diferentes e a gente tem que achar a liga e o tempo entre eles, ao mesmo tempo tá muito presente e entregue. Super recomendo, fica a dica para vocês pesquisarem, Taketina. Então o tambor ele também vem nesse lugar, né? Essa carta ela tem uma coisa do lembrete, porque o tambor é aquilo que nos chama de volta, que nos conduz ao bom caminho, o caminho de nós mesmos, né? A gente pode fazer essa alegoria com a própria questão do som, né? De que quando a gente escuta, a gente sabe para onde ir. A questão aí é o quanto você tem se escutado, né? Eu acho que cabe bem aí a gente pensar a questão do coração e do tambor, né? O primeiro som que a gente escuta, como eu já disse, é o coração da mãe batendo, né? Então, por que a gente se perde tanto daquilo que é nosso real desejo e vontade, daquilo que nos toca a alma, daquilo que o nosso coração ressoa, né? Como é possível fazer esse retorno a esse som interno e encontrar o nosso bom caminho? Aonde você vai buscar aquilo que te reconecta, né? Porque pode ser, sei lá, na dança, pode ser num trabalho manual, na argila, né, na cerâmica, sei lá, num hobby que você vai fazer, numa coisa a qual você se dedica, que tem a ver com as suas paixões, e que isso faz o trabalho do tambor, né? Te reconecta, te traz de volta a esse lugar, ressoa como esse lembrete. Então, qual é o seu tambor?
né? O que tem te levado para o bom caminho, caminho de volta? Ou você tá sem nenhum tambor, perdeu seu som? Porque tem gente que perde o som, perde a conexão total. E você? Conta pra mim. Outro ponto pra gente pensar aí é a questão da espiritualidade, né? Porque quando eu falo desse retorno à fonte, eu penso bastante nessa busca interna, né? Em religião no sentido de religar, e que é esse retorno às origens, retorno à fonte, tá? E eu não tô falando de instituição religiosa, tá? Eu tô falando de uma coisa maior, né? De que a gente precisa ter um tempo para sentir, entrar em harmonia com as coisas, e você pode dar o nome que você quiser para isso. Mas o tambor, ele vai ter essa cara de espiritualidade, né? De conexão religiosa com os deuses, enfim, com a natureza, whatever. Você tem dado espaço para isso na sua vida? Porque se você for parar para pensar, várias religiões têm tambor, tamborins. Se você falar para mim, porque a igreja católica não tem, mentira. Só você pegar um monte de pinturas, mosaicos que tem lá os anjinhos tocando os instrumentos. Ou seja, instrumento tá em tudo, batuque tá em tudo, tá na sua vida, né? Então, assim, como é que anda a sua conexão com a espiritualidade, né? Como é que anda a sua conexão com aquilo que você acha que é divino, que você considera sagrado, né? No caso do universo sagrado feminino, a gente vai trabalhar muito com a questão dos deuses, né? Principalmente com a questão da deusa. Então, o tambor, ele vai estar muito associado a essa conexão com esse divino feminino, né? Com essas figuras das deusas segurando os tamboretes, segurando os tambores, e a questão do ritmo e de usar o tambor para fazer essa reconexão. O xamanismo também vai usar muito o tambor, né, para conduzir os rituais, para fazer meditação. E o tambor, ele também ressoa nos ambientes de forma que ele transforma os ambientes. Bom, se ele transforma os ambientes, ele também transforma as pessoas. Então a gente usa o tambor às vezes para limpar os espaços, para limpar a energia desses espaços, para reconectar essas pessoas, para harmonizar essas pessoas, para homogeneizar e organizar a energia, que cada um vem de um lugar, cada um tá num tempo com uma loucura, enfim. O tambor, ele vai servir para trazer essas pessoas para esse momento e esvaziar essas pessoas. E tem uma coisa incrível no tambor, que é a capacidade que ele tem de abrir muitas portas, de harmonizar todo mundo, de colocar todo mundo em transe e ainda assim manter todo mundo ancorado e na terra, né? Ninguém precisa de droga, gente. A única coisa que você precisa é respiração e tambor. Pensa nisso. O tambor, ele consegue fazer tudo isso, né? Ele consegue ampliar sua consciência, trabalhar com os processos cognitivos, te levar e ainda te manter aqui. E é muito interessante porque, como eu já falei, eu acho, quando a gente é criança, nós somos todos batucadores, né? Tem pai e mãe que fica super irritado com a criança lá com a colher, batendo, tudo é coisa pra bater, né? Bate no baldinho da praia, bate em tudo, bate na panela, enfim. A criança, ela busca a batucada. E eu brinco que são reminiscências, né? São reminiscências da nossa ancestralidade, são reminiscências do pulsar do coração da mãe, são reminiscências da história da humanidade. O negócio é que quando a gente começa a crescer, o mundo vai nos tolhindo, começa com o pai e com a mãe lá. Menino, para, batuca. Enfim, eu entendo, mas todos somos batucadores, né? E a gente vai perdendo isso. Da mesma forma que a gente perde o caminho do coração, porque, enfim, a gente normatiza, naturaliza, se enquadra, tenta corresponder ao que os outros querem e a gente se perde da gente. Da mesma forma que a gente perde a nossa batucada. Então, por que não achar uma reconexão com esse som, com essa coisa da batucada, com o tambor, né? E não precisa muita coisa. Se você não quer comprar um tambor, coloca um som em casa, vai dançar, vai batucar, vai tocar, deixar ressoar em você, né? Porque isso tem um efeito em nós.
Isso mexe com o nosso corpo, com a nossa memória ancestral, com a memória do nosso DNA, mexe com tudo. Afeta o nosso cérebro, traz transformações cerebrais, né? Ele instiga as nossas áreas no sistema nervoso central, nas áreas sensoriais e motoras. Então, a batucada do tambor, ela é muito mais do que a gente pode achar. Então, para a gente fechar, a gente pode pensar no tambor como alegoria para o retorno ao nosso coração, né? O nosso coração como guia, né? Para a gente poder ouvir a nossa intuição, ouvir aquilo que ressoa verdadeiro dentro de nós, para que a gente possa se observar como nós nos comunicamos com o mundo, como a comunicação se dá, como que os outros dizem ressoa dentro de nós, se a gente chega com anúncio de amor ou de guerra, né? De como a gente está ressoando ao nosso entorno, de também como nós vivenciamos os nossos ciclos e fluxos, né? De como a gente entra e sai das mudanças e das nuances da vida, né? Porque tudo é uma cadência de acontecimentos, tudo é ritmo, tudo é mudança o tempo todo. De como a gente lida com o nosso tempo, de como a gente sai e volta para dentro e para o mundo, né? E como vão se dando essas comunicações nesses diferentes níveis, né? Do quanto a gente está se permitindo a viver também a nossa espiritualidade, né? Do quanto a gente está se comunicando com esse divino, né? Do quanto a gente está recuperando esses primeiros sons, né? Aquela nossa verdade que vem lá no início e que a gente às vezes vai perdendo ao longo da vida porque a gente vai desencantando, porque a gente vai murchando, porque a gente vai sendo tolhida, enfim, né? De não perder o nosso som, da gente não perder essa pulsação de vida. Então, pra gente pegar aqui a carta, né? Tá vendo? Ela é bem o que eu falei. Tambor redondo, com esse aspecto lunar. E é legal de pensar, porque dentro dele a gente tem uma árvore, tá vendo? O Joseph Campbell, ele vai falar muito do tambor como a árvore da vida, né? O ressoar da árvore da vida. Por quê? Porque o tambor normalmente ele é feito com a madeira, que é a árvore, e com a pele de um animal que morreu. Então, quando a gente toca o tambor, a gente também está honrando essa vida, né? A gente está dando um uso para essa pele, né? E a gente está evocando essas energias da natureza. Ou seja, o tambor, ele também é vida, né? E quando a gente toca, a gente está literalmente acordando essa energia. Todas as cores da carta têm tons de terra, né? Porque o tambor, ele é terra, ele é o coração da mãe terra, ele é a manifestação dessa energia, mesmo ele sendo lunar. Aí eu coloco de novo a questão que eu dei no curso da Lua em Nós, que a terra e a lua têm partes da mesma matéria, né? Porque a Lua existe porque ela é um pedaço do núcleo da Terra, que se condensou e se tornou satélite. Enfim, é a mesma energia e as duas são mulheres, né? São energias femininas. E, bom, é isso. Aí você tem lá atrás umas mulheres, são umas batucadoras, né? E essas muitas mãos se manifestando, todas para tocar o tambor. E é isso, vida que flui, vida que segue, entrar e sair dos tempos e achar o seu próprio tempo e conseguir se comunicar da melhor maneira possível. Como é que você tem se colocado, ressoado e se expressado no mundo. É isso, gente. Um beijo grande e daqui a um tempo esse stories vai lá pro YouTube, tá bom? Um beijo e eu espero ter deixado alguma coisa aí para você pensar sobre o assunto, sobre a carta tema do tambor.